Após mais uma atuação decepcionante da seleção brasileira e a declaração polêmica de Rafinha no pós-jogo, dizendo que a equipe jogou pra caramba, a mídia esportiva brasileira explodiu de indignação. A paciência com a seleção, que já vinha desgastada, parece ter chegado ao fim. Essa situação reflete 2 anos consecutivos de futebol apático e frustrante. Fique até o final deste vídeo para conferir a reação dos principais comentaristas esportivos após a fala de Rafinha e a péssima atuação do Brasil contra o Uruguai. No final, queremos saber: você concorda com as críticas ou ainda acredita nessa equipe? O trabalho de Dorival Júnior no comando da seleção começou promissor. Em sua estreia, uma vitória por 1-0 contra a Inglaterra e logo depois, um empate contra a atual campeã da Euro, a Espanha, que muitos consideram a seleção com o melhor futebol do mundo. Mas o tempo mostrou outra realidade. O Brasil encerrou o ano com 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Mais preocupante que os resultados foi o futebol apresentado, previsível, sem criatividade e longe de empolgar os torcedores. E então, após a partida de ontem, Rafinha apareceu para dizer que o time jogou muito. Não demorou para que a mídia reagisse com duras críticas. Confira agora os comentários mais impactantes e diga o que você pensa sobre esse momento complicado da seleção brasileira. Porque, gente, não é possível que os jogadores e o treinador da seleção brasileira não entendam nada de futebol. Não é possível. Só que aí eles constroem um mundo paralelo onde parece que a seleção brasileira tá bem. Será que eles não percebem que nem público mais tem no estádio? Ninguém mais acredita na seleção brasileira. O torcedor cansou da seleção brasileira e tá cansando desses discursinhos querendo fazer o torcedor de otário. Porque eu tenho aqui a declaração que o Mauro César Pereira tocou na íntegra, né? E eu gostaria de ler, porque é emocionante o que disse o Rafinha. Isso depois das vaias de um público pequeno. Quase ninguém quis ir no jogo. Quem foi se arrependeu e vaiou. Aí o Rafinha diz: a vaia é pelo resultado. Desculpa a palavra, pronto. Ele se soltou, desculpa a palavra. Vou falar palavrão, porque merece, pelo futebol que a gente jogou. Aí ele diz: desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho. Foi o que ele falou. A gente jogou muita bola. A verdade é que eu tô muito orgulhoso de todo mundo. Pelo que a gente fez aqui dentro hoje, vai ser difícil ganhar da gente. Vai. Tão difícil que a Bélgica ganhou, a Croácia ganhou. Croácia com todos os jogadores, a grande maioria já se aposentando. Ganhou. Tão difícil que a Argentina, na final da Copa América, sem jogar nada também, foi um jogo ruim, ganhou. É uma seleção que ela fica se enganando e que quase não tem título. Além de não ter futebol, essa geração, ela quase não tem título. E aí, Pedrinho, constrói-se um mundo imaginário, porque isso não é nem argumento, não é nem... Isso é um mundo imaginário, onde o treinador fala: me cobrem, chegaremos na final da Copa. Pode chegar, mas não com esse futebol patético. Então não é hora dele falar: me cobrem que vamos chegar na final da Copa. Onde o treinador fala que o caminho é interessante da seleção brasileira, e onde o Rafinha, que tá jogando muito no Barcelona, mas não pode ter um discurso desse, depois de um jogo ruim, diz que vai ser difícil ganhar da seleção e que a seleção, desculpe a palavra, jogou pra caralho. Não dá, não dá. É desnecessário e é tratar o torcedor como otário. Hoje, daquilo que eu vejo da seleção brasileira, a pior seleção da história desde 1930. A pior seleção desde 1930. A pior seleção. Jogadores medíocres. Me desculpe, Dorival Júnior, mas você não caiu bem na seleção. Me perdoe. Eu amo você. Tenho uma admiração enorme por você, como treinador e muito mais como pessoa e como um jogador que você foi.
É a pior seleção da história. E ainda tem que escutar Rafinha ainda. É impressionante. Foi até bom ter parado com a seleção brasileira, porque tá muito difícil de ver jogo no Brasil. O torcedor, eu volto a repetir, tá de saco cheio da seleção brasileira. É uma expressão forte? É, mas tá de saco cheio da seleção brasileira. A minha tristeza nesse jogo contra o Uruguai, o último do ano, que deixa o Brasil na 5ª posição, se não tivesse inventado essa tal de Copa do Mundo maluca, com mais de 40 times, isso é uma vergonha. É o futebol se dobrando unicamente ao dinheiro, né? Para se classificar em 6 e tem mais um para jogar um playoff, o 7º. Se fosse como era antes, um 4 e o 5º no playoff, o Brasil fechava o ano ali para jogar o playoff. E quase fechou em 6º, hein? Porque o Paraguai empatou fora de casa, lá na altitude com a Bolívia 2-2. Se o Paraguai tivesse ganho, o Brasil estaria na 6ª e última posição de classificação no final desse ano, faltando 6 jogos para terminar as eliminatórias. Então, a minha tristeza começou a hora que a transmissão começou e eu vi a Fonte Nova quase vazia. Em todos esses anos, e quem acompanha a seleção há muito tempo, sempre viu a Fonte Nova lotada. O estádio do Bahia, o estádio da Bahia, de Salvador, da Bahia, que ama o futebol, que ama torcer para a seleção brasileira, que ama grandes jogos. Eu já fiz jogos com o estádio lotado lá, de Bahia campeão. Eu já fiz jogos de seleção brasileira, sempre lotado, uma grande festa. A CBF deve estar precisando de dinheiro, porque botou o ingresso mais barato a R$100 e o mais caro a R$600. Preço de Europa. Vivemos no Brasil com o dólar a quase 6. Façam as contas aí para ver quanto custava o ingresso. Toda aquela parte central de cadeiras azuis, tudo vazio. Porque ali custava R$600 o ingresso. Começou errado dali. E aí foi só tristeza até o final. Galvão, mas o Brasil teve mais posse de bola que o Uruguai? Teve. Alguém tinha alguma dúvida disso? Alguém tinha alguma dúvida que o Uruguai ia jogar fechado? Eu disse no último comentário do jogo contra a Venezuela, eles vêm fechados. Ele vem, se precisar ir pra pancada, eles vão pra pancada. Se precisar trocar expulsão, eles trocam expulsão. Nem isso precisaram. Foi o Uruguai que jogou fechado, com muita raça, mas aliando raça à técnica, saiu na frente, fez 1-0. E o Brasil não teve nenhum momento ser sombra do que sempre foi o futebol brasileiro, ou do que era, vamos dizer assim, a seleção brasileira quando o torcedor se encantava com a seleção. É tudo muito, muito, muito triste. Não podia ser pior. E o torcedor vai se decepcionando. Hoje, o futebol brasileiro saiu de campo em Salvador, que ama o futebol e que ama a seleção brasileira, vaiado pela torcida. Justas vaias. Não vou fazer análise de ninguém. A não ser o Rafinha, que foi o melhor em campo enquanto teve pernas. Mas não vou fazer análise de ninguém. Mas o Brasil saiu de campo, deixou o estádio vaiado por um torcedor que ama o futebol e que sempre amou a seleção brasileira. Por quê? Porque merece as vaias. Não se acha um caminho. Sei lá, quase 60 jogadores convocados de 2022 para cá. E aí, até que o Dorival repetiu o time, praticamente repetiu o time em 2 jogos. Mas e aí? Onde é que está a velocidade? Onde é que estão as jogadas montadas, as jogadas armadas? Onde é que estão os grandes lances individuais que alguns jogadores fazem nos seus clubes? O futebol coletivo, a defesa que funciona, o meio-campo que cria, o ataque que faz gol. Aonde foi parar tudo isso nesse momento triste da seleção brasileira de futebol? E agora? Quero saber de você. Ainda dá para ter esperança de que a seleção brasileira vai melhorar a tempo da Copa de 2026? Ou você acredita que as coisas vão continuar como estão, tornando essa mais uma Copa em que o Brasil não terá chances reais de conquistar o título? Deixe sua opinião sincera nos comentários.
E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada do que rola no mundo do futebol. Obrigado e até o próximo vídeo.